Olá, meus colegas. Nós vamos hoje fazer uma apresentação sobre um tema muito importante na área da medicina intensiva, que é sepse, choque séptico, e vou apresentar para vocês o programa de otimização do tratamento da síndrome séptica 4.0, desenvolvido aqui do CPET nos últimos anos. Muito bem, como vocês sabem, sepse se tornou, com o desenvolvimento das sociedades, do mundo moderno, um problema enorme de saúde pública. Ela está sempre entre as 10 principais causas de morte no mundo. Os números de hoje sugerem que nós temos aproximadamente 30 milhões de novos casos de sepse por ano e aproximadamente 9 milhões de óbitos, o que significa que aproximadamente 1/3 dos doentes com sepse e choque séptico morrem no mundo nos dias de hoje. Um paciente morre de sepse a cada 3,5 segundos. Então, alguma coisa nós precisamos de fazer para diminuir esses números, o impacto deletério que a sepse causa na população do mundo e na população brasileira de uma forma especial. O POTS, o Programa de Otimização do Tratamento da Síndrome Séptica, é a melhor forma mais bem cientificamente sustentada de se tratar um doente com sepse, e ela é baseada nas últimas recomendações da Surviving Sepsis Campaign. A última recomendação é uma recomendação de 2016, algumas correções já foram feitas ao longo desse tempo e elas foram incorporadas no POTS 4.0, mas essa última recomendação está publicada na Critical Care Medicine, na Intensive Care Medicine, de janeiro de 2017. E, basicamente, o POTS, esse tratamento da síndrome séptica, da sepse, do choque séptico, envolve 3 grandes ondas. Uma onda de reconhecer a sepse, quem é o paciente que tem sepse. Uma onda, logo depois de fazer uma compensação hemodinâmica e o início rápido do antibiótico. E uma terceira fase, que é a fase de sustentação e correção das diversas disfunções orgânicas que esses doentes frequentemente apresentam ao longo do internamento. Com isso em mente, é possível organizar um programa que tenha esses passos todos, né? Desde o primeiro passo do programa, do POTS, até o último passo, até o 8º passo, e eu vou rapidamente descrever cada um desses passos como se fosse um contínuo de atendimento, de reconhecimento do doente que tem sepse e choque séptico até a alta desse doente. Se todos esses passos forem feitos corretamente, nós diminuímos significativamente o impacto deletério que essa doença acarreta nos nossos doentes. Então, o primeiro passo, e o passo mais importante, é reconhecer que um doente está em sepse, porque o não reconhecimento atrasa o início do tratamento. E atraso do início do tratamento significa aumento de morbidade e aumento de mortalidade. Pelas novas recomendações, pelo Sepse 3, publicado no JAMA há 4 anos atrás, como eu defino um doente com sepse? Sepse nada mais é do que o desenvolvimento de uma disfunção orgânica secundária a um processo inflamatório. E choque séptico é um subgrupo dos doentes com sepse, mas que possuem junto hipotensão arterial, necessidade de droga vasoativa e hipóxia tecidual marcada por uma hiperlactatemia, um lactato acima do que 2 milimols por litro. Muito bem, então reconhecendo sepse desse jeito, o próximo passo é sepse e choque séptico são emergências médicas, porque elas dependem muito da velocidade com que você inicia o tratamento. Quanto mais precocemente você identificar que ele é um doente que deve ter sepse e iniciar rapidamente o tratamento, menos morbidade, menos mortalidade nesse doente. Essa publicação do JAMA, de 2015, é que definiu o Sepse 3 e a publicação que hoje dirige o tratamento dos doentes com sepse. Aquela ideia anterior de sepse ser uma junção de SIRS com infecção, ela foi abandonada, ela já não deve mais ser utilizada na definição do doente com sepse. Muito bem,
Assim sendo, sepse é o doente que tem um foco de infecção e que tem uma disfunção orgânica relacionada com essa infecção. E choque séptico é o doente que tem hipotensão arterial dependente de droga vasoativa e um lactato maior do que 2 milimols por litro. Muito bem. Quais são as fontes mais comuns de sepse que nós encontramos na prática clínica? Os principais focos de infecção que trazem o doente para o hospital, ou dos doentes que já estão internados no hospital e que adquirem infecção, o principal foco é pneumonia. Nas mais diversos trabalhos, ele é o principal foco que acarreta a infecção e que acarreta como consequência, em alguns doentes, essa complicação grave, a sepse. As infecções abdominais, infecções urinárias, bacteremias, infecção de ferida operatória, a infecção do sistema nervoso central, são outros potenciais focos de infecção que frequentemente complicam com sepse. As principais manifestações clínicas de sepse são essas que estão aqui e que elas precisam, de alguma forma, de serem disseminadas para a nossa população, para que a população possa olhar e, quando encontrar um paciente que tem alguma alteração de confusão mental, quando essa população tem fraqueza, está muito prostrado, tem febre elevada, tem diminuição da produção de urina, tem uma pele moteada, esse doente tem que ser rapidamente transportado para um pronto atendimento, para um pronto-socorro, porque esse doente tem uma alta chance de ter sepse. E quanto mais rápido ele for identificado, maiores chances de sobreviver e sobreviver sem sequelas ele tem. Principalmente os pacientes que têm diabetes, os pacientes idosos, os recém-natos, os pacientes com muita fragilidade, os pacientes que têm doença crônica associada são os doentes que têm mais risco de desenvolver sepse e, quando desenvolvem sepse, mais risco de ter complicações. Muito bem. Então, agora revisando rapidamente os 8 itens do POTS. O primeiro deles que é reconhecer que um doente tem sepse. Então, esse reconhecimento ele deve ser feito o mais rápido possível e ele se baseia em identificar sinais clínicos de infecção, geralmente febre, prostração, uma queda do nível de consciência, um pouco de confusão, uma inapetência, uma dificuldade para poder comer. E, rapidamente, o médico deve procurar uma disfunção em algum dos 6 órgãos e sistemas que compõem o SOFA e que são aqueles principais sistemas que estão comprometidos na fase aguda da sepse. Então, basicamente, é cérebro, pulmão, coração, fígado, rim e sangue. Então, qualquer alteração do nível de consciência, qualquer alteração respiratória, dessaturação, taquipneia, dificuldade para poder respirar, hipotensão arterial, taquicardia exagerada, icterícia, uma diminuição da produção de urina e, para aqueles doentes que estão internados, algum sinal de coagulopatia, principalmente um RNI acelerado ou uma queda de plaquetas, esse doente deve acender a luz que possivelmente ele tem sepse. Não é necessário, nessa fase inicial, aplicar o score SOFA para todo mundo, mas é claro que se vocês estiverem numa fase de sistematizar esse atendimento, assim que vocês identificam que esse doente deve ter uma disfunção orgânica, que essa disfunção orgânica pode ser por causa da infecção, tenham o score SOFA para poder ser aplicado rapidamente, e uma elevação de pelo menos 2 pontos do score SOFA traduz possivelmente uma disfunção orgânica nova, que se esse doente tiver infecção, nós estamos na frente de uma sepse. Claramente, à medida que o SOFA cresce, ou seja, crescem o número de disfunções orgânicas, a mortalidade também cresce rapidamente. Então, identificar esse doente precocemente é a grande chave para otimizar as intervenções e acarretar o melhor benefício possível para os doentes. Vários trabalhos têm mostrado que esse reconhecimento precoce realmente salva vidas. Aqui eu mostro apenas um deles, mostrando claramente, numa diferença de 1 ano, a queda de mortalidade que aconteceu quando você treina, por exemplo, profissionais não especialistas
médicos não especialistas ou treina o pessoal de enfermagem a reconhecer esses sinais precoces de sepse, como a mortalidade pode cair, por exemplo, de 35% para 23% só com o reconhecimento precoce. Aqui um outro serviço no qual esse sistema de reconhecimento precoce foi introduzido, mostrando que a partir do momento em que houve o reconhecimento precoce, a mortalidade cai de uma forma sistemática, assim como cai também o tempo de internamento e cai o custo de internamento desses doentes. Porque esses doentes desenvolvem menos disfunção, precisam de menos diálise, menos tempo de ventilação mecânica, menos complicações infecciosas. Então é um conjunto de benefícios que há em reconhecer a sepse o mais precoce possível. Isso tem que ser repetido várias vezes, porque os diversos estudos epidemiológicos que foram feitos com relação à sepse no Brasil, quando comparado com outros lugares do mundo, mostra de uma forma consistente que a mortalidade no Brasil ela é mais alta do que nos países mais desenvolvidos, e isso se deve principalmente ao fato de nós reconhecermos a sepse tardiamente e iniciarmos um programa de otimização do tratamento também tardiamente. Esses dados da Surviving Sepsis Campaign, quando eles são publicados, eles sistematicamente mostram que à medida que se aumenta a aderência ao programa, um programa tipo POTS, a mortalidade cai de uma forma significativa. Então, há uma relação de causa e efeito muito nítida entre reconhecer precocemente e iniciar o programa rapidamente e o programa como um todo, uma forma de bundle, uma forma de tudo ou nada. Muito bem, reconheceu que esse doente pode ter sepse baseado em sinais clínicos de infecção, em sinais clínicos de uma possível disfunção orgânica, você está na frente de uma emergência médica. E você tem que rapidamente, então, iniciar os passos 2, 3 e 4. Os passos 2, 3 e 4 é rapidamente abrir a via aérea, pegar veias, coletar exames, iniciar a reposição de volume, droga vasoativa, para estabilização hemodinâmica rápida e iniciar, depois da coleta de material de cultura, iniciar rapidamente o antibiótico. Tudo isso deve ser feito dentro da primeira hora. Então, o reconhecimento leva a esses 2 passos, 3 passos sequenciais que são fundamentais, porque a partir daí é que você vai estar no bom caminho de tratar um doente com sepse, um doente com choque séptico. Muito bem, então vamos ver aí, vamos ver na sequência, rapidamente fazer o ABC, o acesso venoso, coleta de exames. Tem alguns exames que são sugeridos, desde hemograma, bioquímica, gasometria arterial para todo mundo e lactato sérico. O lactato vai ser importante nesse tempo inicial para, de alguma forma, fazer uma avaliação do grau de hipóxia tecidual, de hipoperfusão tecidual, e vai nos dirigir, principalmente nas primeiras horas, se o nosso tratamento está sendo adequado ou não. O lactato é um exame que hoje está disponível de forma fácil, muitas vezes na beira do leito, com menos do que 15 minutos, 30 minutos, você tem um lactato sérico disponível, e isso te ajuda de forma significativa na avaliação das diversas intervenções, principalmente hemodinâmicas, que fazemos nas horas subsequentes. Colhe rapidamente as culturas e inicia a reposição hemodinâmica rápida. A reposição hemodinâmica rápida deve se iniciar com a reposição de volume. Quanto de volume? Alguma coisa como 30 ml de cristalóide, solução salina ou Ringer lactato, deve ser administrado entre 1 a 3 horas, mais ou menos, esses 30 ml por quilo. 30 ml por quilo dá para um adulto alguma coisa como 2.500, 3.000 ml. Isso deve ser administrado sem muita análise se esse doente é fluido responsivo ou não, já que a grande maioria dos doentes com sepse, com choque séptico, estão hipovolêmicos na fase aguda, e a reposição de volume, essa reposição de volume inicial parece ser fundamental para poder diminuir disfunções orgânicas e diminuir também a mortalidade. Talvez a única exceção seja aquele doente que nitidamente tem sinais clínicos de congestão. Esse não deve receber os 30 ml por quilo de peso de cristalóide. Se não é 30 ml
decristalóide para todos os doentes que vocês tiverem um diagnóstico presuntivo, nesse momento, de sepse e choque séptico. Isso advém de estudos epidemiológicos, mas ninguém sabe se 2.000 é melhor que 4.000, ou que 4.000 é melhor que 5, que 5 é melhor do que 1. Então, nesse momento, 30 ml por quilo de peso, alguma coisa como 2.500 a 3.000 ml, entre 1 a 3 horas na fase inicial. Muito bem, depois de ter feito essa administração de volume, o objetivo é aumentar a pressão arterial média para pelo menos 65. À medida que o volume vai entrando, se essa pressão arterial média ainda não foi atingida, inicia-se concomitantemente o uso de vasopressor. No caso, noradrenalina. O objetivo é rapidamente colocar esse doente com uma pressão arterial média de pelo menos 65, para que haja uma boa pressão de perfusão e uma boa perfusão orgânica e minimizar os efeitos da hipóxia tecidual. Então, volume, droga vasoativa. Qual droga vasoativa? Noradrenalina nesse momento. Você já coletou o material, já coletou cultura, os exames já estão correndo. O próximo passo é escolher um antibiótico e iniciar o antibiótico ainda dentro da primeira hora. Lembrar que sepse e choque séptico são essencialmente uma doença microbiológica e o tratamento da infecção é fundamental de ser feito. E quanto mais precocemente ele for iniciado, maior chance você vai ter de reduzir morbimortalidade nesses doentes. A escolha de antibiótico é muito baseada na gravidade do doente, na epidemiologia clínica, sepsis de etiologia comunitária, é preciso avaliar quais são os patógenos que são mais frequentemente envolvidos e fazer antibiótico focado nesses patógenos. Sepse de etiologia nosocomial, de um modo geral, são causadas por patógenos multiresistentes e a escolha antibiótica tem que ser para patógenos multiresistentes. Lembrar de que nós frequentemente não temos muito tempo para poder começar o início do tratamento, né? Essa ideia de que nós temos fase pré-clínica, clínica e de disfunção orgânica, frequentemente no doente com sepse ela não aparece. Frequentemente a parte clínica, antes das disfunções orgânicas, ela é muito curta. Ou, muitas vezes, ela sequer aparece. O doente já se apresenta com as disfunções orgânicas. Por causa disso, a necessidade de, assim que reconhecer uma disfunção orgânica, possivelmente causada por uma infecção, o antibiótico tem que ser feito quase que imediatamente. Esse estudo clássico do Anand Kumar mostrou uma redução de 7% na mortalidade para cada hora que atrasamos o início da antibiótico terapia. A mesma coisa acontece em diversas infecções, principalmente meningite. Esse atraso do início da terapia adequada antimicrobiana acarreta dano para o doente e isso precisa ser evitado. Então, reconheceu, iniciou a compensação hemodinâmica, imediatamente precisamos de iniciar o antibiótico. Essas avaliações de bancos de dados da Surviving Sepsis Campaign também mostram claramente que aqueles doentes que recebem antibiótico mais tardiamente, a mortalidade desses doentes cresce e cresce rapidamente. Também ao redor de 7 ou 8% para cada hora de atraso. Precisa ser levado em conta o foco da infecção, nós não vamos revisar aqui os antimicrobianos, mas apenas levar em consideração que ele precisa ser recomeçado rapidamente e que antimicrobiano iniciar vai depender do foco primário da infecção e da epidemiologia, de quais as bactérias que possivelmente devem estar causando aquela infecção. Vale a pena fazer mais do que um antibiótico? De um modo geral, não há sinergia nos antibióticos, se você fizer mais do que um. Quando você duplica o número de antibióticos, faz uma combinação, você, na verdade, está aumentando o espectro. Então, baseado na microbiota em potencial que está ocasionando a sepse, se você tiver um grande número de bactérias, com altas possibilidades, bactérias multiresistentes, de um modo geral, você tem que escolher mesmo uma combinação de antimicrobianos para poder se assegurar de que você está cobrindo a maior parte das bactérias que podem estar causando a sepse que você está atendendo.
Esses antimicrobianos precisam de ser levados em consideração farmacocinética e farmacodinâmica, na maneira como você administra, a maneira se eles penetram nos tecidos do foco microbiano que você está tratando, que são princípios básicos da escolha de um antimicrobiano e que aqui no doente com sepse se estabelece de uma forma muito clara. Muito bem, então o principal ponto da Surviving Sepsis Campaign, consequentemente do POTS 4.0, é reconhecer rapidamente a sepse, iniciar a compensação hemodinâmica e iniciar a escolha antimicrobiana adequada. Tudo isso ainda dentro da primeira hora. Quanto mais rápido isso for feito, quanto melhor isso for feito, né, claramente isso se minimiza disfunções e se minimiza a mortalidade nesses doentes. Na sequência, de um modo geral, esse doente, se ainda não foi para a UTI, ele precisa de ser encaminhado para a UTI para dar sequência ao atendimento aí de uma forma mais sustentada. Nós estamos aí naquela terceira onda do tratamento do doente com sepse e choque séptico. Então, o próximo passo é, aí, você já fez os 30 ml por quilo de peso de fluido, muitos desses doentes precisam de mais fluidos na sequência. Então, é preciso otimizar. É fazer a otimização hemodinâmica e fazer a otimização antimicrobiana. Com relação à utilização de fluidos, os fluidos têm essas 4 fases. Né? A fase em que você rapidamente enche o tanque do doente. Essa é uma fase de otimização, uma fase de resgate. Os 30 ml por quilo de peso servem principalmente para isso. E depois você entra numa fase de estabilização e de controle fino, né? Até a última fase em que depois você vai descalonar e eventualmente vai retirar volume desses doentes com diurético, eventualmente com diálise, se a quantidade de volume foi em grande quantidade. Essa fase de otimização de volume, muito frequentemente, você precisa, para lhe ajudar, não só de dados clínicos de beira de leito, para saber se precisa fazer mais volume ou não, mas a utilização de fluido-responsividade é muito útil nessa fase. Né? Então, nós crescemos entendendo que a utilização de elementos de fluido-responsividade, nessa fase do controle fino, ela é importante. Você pode utilizar a variação da pressão de pulso, elevação passiva das pernas, mas principalmente hoje a ecografia de beira de leito tem nos ajudado significativamente, principalmente nos doentes que estão sob ventilação mecânica, para avaliar grau de compressividade da veia cava e avaliar se os doentes ainda precisam ou não receber mais volumes, se estiverem ainda com sinais de hipoperfusão. Aqueles que não forem mais fluido-responsivos, nós vamos fazer basicamente só otimização com droga vasoativa. Você só tem um tipo de fluido nesse momento para poder escolher, e esse tipo de fluido é cristalóide. Pode ser solução salina ou Ringer lactato, não há uma nítida, não está claro que uma droga, que um tipo de fluido seja melhor que o outro, mas nitidamente esses fluidos são melhores do que os coloides sintéticos, como mostrou o CHEST, eles são melhores do que a albumina, como mostrou o SAFE. Né? Então ele é mais barato do que a albumina e a mesma coisa. Ele é melhor do que os coloides sintéticos, porque não acarreta insuficiência renal. Então, o fluido a ser administrado nos doentes com sepse, choque séptico, são os cristalóides, solução salina ou Ringer lactato. E a droga vasoativa também, ao longo do tempo, nós viemos estudando adrenalina, dopamina, noradrenalina, e hoje há um consenso de que a droga é basicamente noradrenalina. O estudo com dopamina, ela se mostrou um pouquinho superior com dopamina, mas principalmente quando se faz a meta-análise, há uma nítida clareza de que a noradrenalina acarreta uma compensação hemodinâmica mais rápida e menos complicações, tipo arritmia, menos taquicardia, do que a dopamina. Então ela deve ser a droga vasoativa de eleição
para fazer a elevação da pressão arterial nos doentes com sepse e choque séptico. Quanto de pressão arterial? 65 dPam é o foco, é o target. Há um grande estudo que comparou 65 com níveis mais altos e não houve nenhuma diminuição ou alteração da mortalidade. E, portanto, se vocês atingirem com administração de volume e droga vasoativa 65 dPam, está ótimo. Então, PAM é importante e ela vai ser atingida basicamente com noradrenalina. Aqueles doentes que depois dessa otimização com volume, ou com mais volume, e com otimização com noradrenalina, eles não adquiriram uma correção da perfusão, porque o lactato não caiu de forma significativa, o doente não urinou, a pressão arterial está sendo difícil de ser sustentada, o doente continua taquicárdico, esse doente ainda tem sinais clínicos de hipoperfusão. Se esse doente ainda tem sinais clínicos de hipoperfusão, olhe bastante para o lactato, né? Se esse lactato estiver alto, se ele não caiu pelo menos 10%, otimizem, eventualmente façam mais volume, eventualmente façam mais droga vasoativa, porque caiu o lactato. Alguns trabalhos têm mostrado que lactatos que caem mais rapidamente. Esses doentes têm melhor prognóstico ao longo do tempo. O Lactate Trial, dirigido por uma reposição de volume de droga vasoativa dirigida para a queda do lactato nas primeiras horas, mostrou uma queda de mortalidade em 28 dias, que foi estatisticamente significativa. Outros estudos pequenos também têm levado às mesmas conclusões. Então, ter o lactato como um índice é uma coisa boa, é uma coisa útil. Esse é um esquema bastante bom, em que você jogou a pressão arterial média para pelo menos 65. Você olha para o lactato, se o lactato está caindo, você está no bom caminho. Não precisa de acrescentar muita outra coisa que não manter a droga vasoativa e manter a fluidoterapia por mais 24, 48 horas numa dose de manutenção. Mas se esse doente tiver com lactato que não cai, aí eventualmente aumentar um pouco a hemoglobina, aumentar a sedação do doente, corrigir um pouco mais a volemia, no limite da fluidorresponsividade, ou eventualmente acrescentar dobutamina, numa presunção que alguns doentes possam desenvolver uma cardiopatia induzida pela sepse, e isso está colaborando para a hipoperfusão. Esse é o modelo de tratamento para as horas subsequentes. Isso aqui, de um modo geral, depois é feito dentro das unidades de terapia intensiva. Então, você olhar para a perfusão, ela é fundamental. Esses doentes que nas primeiras 6 horas não corrigiram a hipoperfusão podem se beneficiar da utilização de corticoide, uma hidroxicortisona na dose de 200 a 300 miligramas por dia, por 5 a 7 dias. Lembrando que os doentes que são menos graves aparentemente não se beneficiam desse uso de corticoide, como mostrou o Corticus, por exemplo, ou o Adrenal. Os doentes mais graves podem se beneficiar, que são aqueles doentes que permanecem ainda com hipoperfusão e com droga vasoativa alta. Então, esses doentes, uma dose de 200 miligramas de hidrocortisona por dia por 5 a 7 dias pode facilitar ou aumentar a chance desses doentes saírem do choque. Muito bem, ainda dentro desse item de otimização hemodinâmica, o próximo passo é olhar também para o antibiótico. Você fez a primeira escolha de antibiótico, mas você tem que, 48, 72 horas, rever se esse antimicrobiano, se ele foi adequadamente escolhido. E se, eventualmente, você não tem que descalonar com os resultados da cultura, se você não tem que reescalonar, porque ele não está respondendo de forma adequada à primeira escolha com 24, 48 horas do uso daquela primeira escolha antibiótica. Então, drenar os focos de antibiótico, fazer desbridamento, fazer o controle do foco da infecção é fundamental, porque o doente agora já está estabilizado hemodinamicamente. Eventualmente, ele vai para o centro cirúrgico para poder fazer o controle do foco, o que é importante. Na maior parte das vezes, não adianta fazer antibiótico terapia por mais do que 7 a 10 dias. Umas poucas exceções, como elas estão aí, mas
O foco é antibiótico terapia para alguma coisa ao redor de 8 dias. A utilização da procalcitonina ou a utilização da proteína C reativa em nítida queda pode te ajudar, mostrando que o processo inflamatório está sob controle e te ajudar, então, a retirar o antibiótico a partir do 7º ao 10º dia. Né? Os estudos com procalcitonina mostram que é possível diminuir o tempo de uso de antibiótico sem prejuízo clínico, sem aumentar a mortalidade significativa para o doente. Muito bem, aí os próximos 2, 3 minutos da minha apresentação é mostrar para vocês de que agora nós vamos só dar o controle fino desses doentes, né? Que é o item 6, 7, 8, os suportes às disfunções orgânicas, os tratamentos adicionais e, eventualmente, a monitorização das disfunções orgânicas e até as limitações de suporte avançado de vida lá na frente. Então, ventilação mecânica protetora para todo mundo. Acho que está claro, esses doentes são um grande fator de risco para poder desenvolver SARA. Então, volumes correntes baixos, limita a pressão de platô, driving pressure, no máximo 15, como um conceito geral para os doentes, mesmo para os doentes que ainda não desenvolveram SARA, porque eles têm alto risco de desenvolverem SARA nos dias subsequentes. Então, ventilação mecânica protetora, obviamente, para todo mundo. Suporte renal. Acho que está claro nos últimos trabalhos de que você não tem vantagem de fazer uma terapia de reposição renal antes do doente desenvolver complicações. Então, mesmo sabendo que esse doente pode desenvolver acidemia, hiperpotassemia, azotemia e pode desenvolver uma hipervolemia na sequência, você se antecipar fazendo diálise precoce, isso não muda a evolução clínica desses doentes. É preciso você estar num lugar onde isso possa ser feito a qualquer momento, mas só iniciar isso se esse doente desenvolver alguma dessas complicações. O Akiki mostrou isso de forma claramente e outros trabalhos mais recentes vão também na mesma linha. Muito bem, tratamentos adicionais. O controle da glicemia é fundamental, como para todo doente crítico. Os doentes com sepse têm risco se fizerem hiperglicemia, têm risco se fizerem hipoglicemia e têm risco se fizerem variações muito grandes da glicemia diária, que são as disglicemias. Né? Quanto maior a quantidade de disglicemia, maior a quantidade de disfunções orgânicas e de prejuízo para o doente. Então, esse doente, a partir da hora que ele iniciar com hiperglicemia, ele deve ser colocado num controle de insulina, com administração contínua de insulina e glicemias de no máximo 180. O uso de hemocomponentes, nada diferente para o doente com sepse do que os doentes críticos, de uma forma diferente. Aqui, em especial, com relação à hemoglobina, esses doentes com sepse, se eles não estiverem com hipoperfusão grave, de forma sustentada, eles sustentam bem uma hemoglobina de 7, 8, sem precisar de fazer reposição desses doentes. Né? Então, esse estudo mostrou de forma clara que jogar para 10 de hemoglobina num doente que não tem hipoperfusão grave, esses doentes não se beneficiam da normalização da hemoglobina. Okay? Então, a utilização de hemocomponentes, ela segue a utilização de hemocomponentes para outras doenças críticas. Sedação, analgesia, bloqueio neuromuscular, cada vez menos, cada vez mais colocamos esses doentes na cadeira, colocamos esses doentes para deambular a partir das primeiras 24 horas, 48 horas, assim como tem sido a tendência desses doentes críticos, de um modo geral, com ou sem sepse. Todos os doentes devem receber profilaxia de trombose venosa profunda e hemorragia digestiva. A terapia nutricional, todos esses doentes muito frequentemente vão precisar de nutrição enteral, sem muita pressa. Se você levar 3 dias, 4 dias, até 7 dias para poder atingir o valor calórico normal desses doentes, não se apresse muito, porque os estudos também mostram que você apressar muito rapidamente não traz benefício clínico para o doente. Assim sendo, a minha última parte da apresentação é dizer que esses doentes, depois, se eles entram numa fase crônica, e muitos desses doentes, infelizmente, quando sobrevivem,
se ficarem muito tempo dentro da unidade de terapia intensiva, sobrevivem com uma incidência grande de síndrome pós-sepse. Né? Esses doentes frequentemente levam tempo para poder voltar a caminhar, levam tempo para poder voltar ao trabalho. Tem distúrbios cognitivos que levam tempo para se normalizarem, tem distúrbios emocionais, distúrbios do sono, o que significa que a sepse é uma doença grave na fase aguda, ela é grave na fase subaguda, com as diversas disfunções orgânicas, e ela é grave depois, com essas sequelas que deixam, que muito frequentemente levam semanas a meses para o doente poder se recuperar completamente. Né? Todo o trunfo está em reconhecer a sepse rapidamente e iniciar a reposição de volume, droga vasoativa, antibiótico ainda dentro da primeira hora. Esse é o elemento que é a chave, que é o principal deles. Qualquer atraso nessa fase inicial, todas as outras consequências, elas aumentam importantemente as suas consequências e são deletérias para o doente. Eu espero com isso ter feito rapidamente um apanhado da importância da sepse, do choque séptico e também a importância de se tratar esses doentes de forma adequada e a aplicação de um programa da Surviving Sepsis Campaign ou um programa estruturado no programa da Surviving Sepsis Campaign, como é o POTS 4.0 aqui do CPET, ajuda bastante a rapidamente reconhecer esses doentes e minimizar os danos, melhorar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida desses doentes posteriormente. Obrigado pela atenção de todos.